Essa aqui é provavelmente a última compra que eu fiz e recebi no programa Remessa Conforme. O Senado aprovou o fim da isenção para o Imposto Federal de compras internacionais com valor até $50. Isso já havia sido aprovado pela Câmara, deveria ter sido votado no dia 4, foi adiado para o dia 5, que foi ontem, e como já era previsto, já era esperado, o Senado confirmou o fim dessa isenção. E o que isso significa? Muito bem, se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Lobac, eu sou colecionador e eu tenho feito uma série de vídeos desde o ano passado falando aqui a linha do tempo dessa novela. A portaria que dava a isenção para esse tipo de compra tinha algumas especificações. Essa compra deveria acontecer entre pessoas físicas e tinha que estar ali a descrição do conteúdo certinho. O que aconteceu e o que acontece até hoje, para falar a verdade? Agora não mais, depois dessa aprovação. Estava sendo feito um uso errado dessa isenção. Um uso, a gente pode até definir aqui como criminoso. O que estava acontecendo? Isso é conhecido do público que consome essas plataformas, especialmente de vendas asiáticas. Pessoas jurídicas, lojistas, estavam vendendo como se fossem pessoas físicas. Então, na hora de fazer o envio, eles enviavam como uma pessoa física. A declaração de conteúdo colocava muitas vezes como presente. Em muitos casos, a informação fornecida ali na declaração era errada. Então, até mesmo o conteúdo colocava-se que era outra coisa, ou o valor não era compatível com o valor real daquele produto, e por aí vai. Então a gente tinha uma série de camadas de problema dentro do uso dessa isenção. Em alguns casos, como por exemplo de grandes plataformas, isso era um sistema muito bem organizado para burlar a alfândega. Então se você fizesse uma compra, por exemplo, acima de $50 e fosse possível fracionar essa compra em diversas embalagens, isso era feito também para ajudar o consumidor a burlar a fiscalização aduaneira. Então cada uma dessas embalagens ficava abaixo dos $50 e por aí vai. Isso sem falar do comércio de produtos falsificados. Então esse é o primeiro ponto que foi apresentado ali. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ano passado que haveria o fim dessa isenção, porque era necessária uma fiscalização mais rigorosa, e isso estava prejudicando o comércio nacional, a indústria nacional, o varejo nacional. Essa foi uma razão muito forte também apresentada, a competição desleal. Isso quer dizer, produtos que deveriam ou poderiam ser comprados aqui no Brasil eram comprados no exterior. A gente também já falou aqui em outros vídeos sobre os órgãos reguladores, Inmetro, Anvisa e outros, que fiscalizam aspectos técnicos, de produtos que devem ser respeitados ali para que sejam comercializados com segurança, não eram aplicados para esses produtos que vinham de fora. Então a gente tem uma gama de informação muito grande vinculada a esse problema, que é a taxa das blusinhas, como ficou conhecida. O que aconteceu então? A polêmica foi muito grande. Assim que foi anunciado que haveria o fim dessa isenção, eu fiz um vídeo, inclusive. Pouco tempo depois eu tive que fazer um novo vídeo, porque eles voltaram atrás, e surgiu em agosto do ano passado, no dia 1º de agosto, começou a valer o programa Remessa Conforme. O programa Remessa Conforme se apresentava então como uma solução para essa problemática, porque essas empresas de comércio internacional como Shopee, AliExpress e outros e-commerces, como o Magazine Luiza, Americanas e por aí vai, iriam se cadastrar nesse programa com o compromisso de oferecer, ou melhor, de fornecer informações de qualidade para a Receita no ato do despacho. Então, assim que você fazia uma compra, as informações do valor do produto, o conteúdo, deveriam ser informados à Receita, e somente depois dessa informação ser verificada é que seria liberado o envio desse item. E mais, haveria a cobrança dos 17% do imposto estadual, o ICMS. Então, todas as compras que estivessem dentro desses pré-requisitos aí do programa Remessa Conforme estariam sujeitas a essa taxação de 17%, que seria cobrada já no ato da finalização da compra. Então você já fazia a sua compra, pagava esses 17% em cima do valor
total, isso quer dizer produto e frete, e você recebia com mais celeridade a sua compra, porque quando ela chegasse aqui, ela já tinha sido autorizada. Então ela não precisava passar pelo processo de fiscalização aduaneira. Esse programa funcionou mais ou menos, com diversos problemas aí no meio do caminho, como compra não autorizada, importação não autorizada. Eu fiz um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Por exemplo, comprei uma plataforma, esse toca-fitas aqui, eu não vou falar qual foi a plataforma, paguei o ICMS, então ele estava dentro do programa Remessa Conforme, mesmo assim quando chegou aqui foi classificado como importação não autorizada. O produto foi devolvido e o meu dinheiro não foi reembolsado. Então olha só que maravilha. Dito isso, o que acontece agora na prática? Essa isenção, como já havia essa intenção há muito tempo de acontecer, afinal de contas já tem pouquíssimo imposto no Brasil, os nossos políticos eles ganham muito pouco, eles precisam muito da arrecadação de imposto. Então é muito difícil você fazer cortes na máquina pública. Porque como que o deputado, como que o senador, o vereador vai ficar sem o combustível dele? Como ele vai ficar sem a passagem de avião? Sem o cartão dele de farmácia? São pouquíssimos os gastos, né, que esse pessoal tem. A gente fica com pena desse pessoal. É uma vida muito difícil. Em um país onde todo mundo desfruta de uma qualidade de vida extraordinária, como educação de qualidade, saneamento básico em todas as regiões do Brasil. É uma situação maravilhosa que o brasileiro vive, não é verdade? E esse pessoal enfrenta tanta dificuldade que está lá em cima da pirâmide. Então, para não cortar essas necessidades, porque não são luxos, não são caprichos, são necessidades, a máquina pública não tem como enxugar o seu custo, então ela precisa arrecadar mais, ela precisa tributar mais, e é muito mais fácil, é muito mais bonito você falar que isso é para atender a necessidade do varejo nacional. Bom, vamos falar aqui agora de maneira franca. É importante você estimular o comércio nacional, sem dúvida, sobretudo a indústria nacional mais do que o comércio. Então, você investir na produção nacional e o consumo nacional seria uma consequência disso, porque produzindo no Brasil, em tese, o custo para o brasileiro deveria ser menor. Mas aí o que acontece? O rico que pode viajar e comprar no exterior os produtos que ele precisa, né, ele tem até $1.000, se não me falha a memória, para comprar. E ele vai conseguir ter o seu produto ali sem nenhuma dificuldade. Ele pega um avião, vai lá, viaja, compra e traz na sua bagagem. Mas o pobre que não pode viajar, o pobre que muitas vezes não tem condição de pagar a carga tributária de um produto que ele precisa aqui no Brasil e ele vai recorrer à importação, ele vai pagar. Então é o sistema cumprindo o seu papel de subjugar a classe mais necessitada. Então é assim que funciona desde que o mundo é mundo. E aí você pode dar o nome desse sistema como você preferir. Então, na prática agora, o que acontece? Você, meu amigo, que vai comprar a sua blusinha, o seu carregador de celular, seja lá o que for, você vai pagar agora 20% do imposto federal. E aí vamos entender como é que vai funcionar isso daqui? Vamos entender? Após a sanção, os produtos com preço de até $50 serão tributados com um imposto de importação de 20%, além do imposto do ICMS, que é estadual, de 17%. Mas como que funciona? Primeiro, vai ser aplicado o imposto federal em cima do valor do produto mais o frete. Então, você vai pagar 20% já em cima do valor do produto e do frete. Isso daqui é o imposto federal. Somente depois é que vai incidir os 17% do ICMS. Então é imposto em cima de outro imposto. E aí vamos dar um exemplo aqui. Eu estou vendo isso aqui na parte de economia do G1. Vou deixar o link aqui abaixo. Por exemplo, uma compra que no total custe $50, então a gente já está falando aqui do valor final, tá? Produto e frete. Uma compra que custe $50 terá primeiro a cobrança dos 20% do imposto de importação federal, passando a custar $50 mais 20% dá 60%. Perdão, dá $60.
Então, esse produto que ele está custando já com frete 50, somente com os 20% do imposto federal, ele já vai para 60 dólares, certo? Para o consumidor final. Depois haverá a incidência dos 17% do ICMS em cima dos 60 dólares. Então era 50, mais os 20% do imposto federal foi para 60 dólares. Aí em cima desses 60 dólares é que vai incidir os 17% do ICMS. Então com o valor final, né? Então aquilo que era 50 dólares, no final vai custar 72 dólares e 29. A gente está usando o exemplo aqui do teto, né? Porque a isenção é até 50 dólares. Então, vamos supor que você fez uma compra no limite lá, 50 dólares. Essa compra vai sair, na verdade, por 72 dólares e 29. Na taxação atual do dólar turismo, hoje é dia 6/6, R$ 390,36. Não é pouco, não é pouco. E a gente está falando aqui apenas de um exemplo, tá? Mas é isso. Boa sorte para todo mundo, se você trabalha com importação, se você depende disso, e quem mais sofre com isso, definitivamente, é quem mais precisa. É isso, pessoal. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.